Chegamos ao segundo conteúdo da Semana do CS. Na aula de hoje, você vai aprender com o Gustavo Molina, que é Head de Clientes na CS Academy, como é possível analisar dados de clientes para tomar decisões mais assertivas e estratégicas. Ainda dá tempo de você indicar a Semana do CS e ganhar prêmios exclusivos da CS Academy. Indique agora mesmo para os seus colegas de trabalho, divulgue nas suas redes sociais e para os seus amigos. Anote as principais dicas para que você possa aplicar os aprendizados desta aula. Bons estudos e até o próximo conteúdo! Gente, para fechar com chave de ouro, eu tenho a honra de trazer aqui uma pessoa, um profissional gigante, que é uma honra para mim absurda, porque eu fui aluna dele, inclusive assisti os cursos dele lá na CS Academy sobre dados, e hoje ele se tornou nada mais nada menos do que o meu líder. Então ele é Head de CS na CS Academy, não só isso. Ele é especialista em CS, Data Storytelling e trabalha na área de tecnologia voltado para o sucesso do cliente há quase uma década. Ele já foi reconhecido 3 vezes consecutivas como um dos top 100 estrategistas de CS do mundo. Não é pouca coisa, viu, gente? Ele é apaixonado por cerveja e por café. Queria chamar aqui ao palco, trazendo a temática dados e humanização, compreendendo o comportamento, potencializando resultados. Recebam com uma salva de palmas Gustavo Molina. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa. Bom, sejam bem-vindos à nossa última palestra. Obrigado, Camis. Ganhou uma sobrevivência aí por ter falado bem de mim. Eu estava pensando nessa palestra e refletindo a respeito sobre como que a gente conecta comportamento, o que a gente faz de diferente. Vocês concordam que a IA está atropelando a gente de certo modo? Falei até com o Rogério sobre isso no nosso webinar. Eu queria começar com uma reflexão de uma frase apócrifa que atribuem a Einstein, né? Que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E veja que a frase dita de Einstein fala sobre resultados diferentes. O que a gente escuta quando ouve uma frase dessa? Tem um resultado ruim, eu decido mudar, e a partir desse momento que eu decido mudar, eu tenho bons resultados. Não é isso que essa frase passa para a gente mentalmente? Mas veja que ele não falou, vou ter bons resultados se eu tomar decisões. Ele fala que vai ter resultados diferentes. Esses resultados, eu gostaria de refletir com vocês. Na vida é assim? A gente toma uma decisão e a partir do momento que a gente toma a decisão, as coisas começam a dar resultados positivos necessariamente, sim ou não? Esse fluxo não necessariamente é o fato. A gente pode ter resultados ruins de novo, mesmo tomando decisões de mudar. E aqui é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês. No processo de decisão da mudança, vamos errar. Mas a grande reflexão que fica, quando a gente está falando de dados e comportamento, do ponto de vista de gerar novos resultados, e veja, se eu estou assumindo a premissa de que no processo de mudança a gente vai errar, estamos dispostos realmente a aprender com os erros? Ou a gente está mais disposto a fazer aquele PPT pasteurizado para apresentar para os nossos boards ou para os nossos executivos? Mudar e errar fazem parte do processo, principalmente de quem decide. Quem é gestor? Levanta a mão aqui. Se vocês não estão errando, vocês estão errando. E aí, para pensar nisso, eu vim com basicamente 2 perguntas que meu desejo hoje é responder aqui para vocês. A primeira pergunta é essa que está aqui. Como que comportamentos geram resultados? Existe alguma relação entre o meu comportamento e o meu resultado? Vamos descobrir hoje. E a segunda pergunta, já que Camila até falou que eu uso bem dados e tal, influência de dados.
Como que eu utilizo o pensamento analítico na busca por essas respostas? Essas são as duas perguntas fundamentais que vão balizar hoje aqui a nossa troca. Tá? Que é dados e humanização, compreendendo comportamentos, potencializando resultados. A Camila já me apresentou, mas eu sou Gustavo Molina, muito prazer. Se vocês quiserem e não me conhecerem ainda, quiserem se conectar, @Molina de Verdade em qualquer lugar. Vocês vão me achar no LinkedIn, Instagram, etc. E eu peço gentileza de me marcarem para depois eu postar, repostar e minha mãe ficar orgulhosa de mim. Tá? Eu sou potiguar, como vocês perceberam pelo meu sotaque. Alguém aqui de Natal, fora a Jéssica? Eu sou apaixonado pela Tainara, que é a minha companheira que provavelmente está por aí. Um beijo, amor. Pai do Stout e da Madá, que são meus 2 cachorrinhos. Com o nome do Stout, vocês já devem perceber que eu gosto um pouquinho de cerveja. Né? Inclusive, o Stout eu adotei em Blumenau, na Oktoberfest. Bela história. Sou sommelier de cervejas, entusiastas de bons cafés. Tive a honra aí de rever clientes de Tempo de Ciência e Data, de Forge Falcone, que foram empresas por onde eu passei. Hoje eu estou como head de clientes, lá na CS Academy. E é toda essa história aí, tá? Esse é o slide para dizer que eu sou excelente. E aí vocês podem me seguir, me acompanhar pelo @Molina de Verdade. Avisos importantes. Primeiro aviso. Os pontos que eu vou trazer na palestra de hoje é como eu estou respondendo essas duas perguntas que eu trouxe hoje. Pode ser que semana que vem eu mude. Afinal, errar faz parte da jornada, como a gente já viu. O segundo, eu posso falar com profundidade sobre modelo, o que é que eu usei de banco de dados, etc. Se vocês quiserem ali depois, tá? Não vou trazer esse nível muito técnico, vocês vão dormir se eu ficar falando isso aqui, certo? E o terceiro é que se vocês quiserem se aprofundar em qualquer outra coisa que vem aqui nessa palestra, vocês podem me buscar depois, seja aqui ou nas redes sociais que a gente troca ideia. Combinado, sim ou não? Sim. Beleza. E tem outra coisa, alguém aqui já assiste vídeo 2 vezes no YouTube? Então, como tem poucas pessoas, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque naturalmente eu falo um pouco mais alto. Boa, legal. Então vamos lá. Alguém aqui já tentou ou perder ou ganhar peso? Levanta a mão. Excelente. Pessoal que me conhece já há muito tempo. Amigo, você tá magro, né? Foi uma coisa que eu ouvi bastante hoje. Ó, ainda tem essa barriguinha aqui. Mas durante muito tempo, e aí eu falo 5, 6 anos, passando por esse processo de me questionar a respeito de perder peso, eu não estava percebendo que, na verdade, o peso é o resultado que eu estou buscando. Certo? Eu quero baixar o peso. Como é o nome disso? Meta. Não é isso? Todo mundo trabalha aqui. E uma coisa que eu percebi é que o tempo ia passando, evoluindo, e nada estava mudando para mim. Os resultados eram os mesmos. Mas caramba, eu estou tomando decisões diferentes. Eu estou fazendo exercício, eu estou me exercitando, etc. E não está mudando muito minha vida. Eu estava fazendo essas mudanças e não estava dando certo. Estava faltando o quê? É consistência? É disciplina? Porque já vem logo essas palavras na cabeça, né? Não está com muita disciplina, não está muito constante e tal. Provavelmente. Mas uma coisa que eu queria refletir aqui com vocês agora, antes da gente partir do como os comportamentos geram resultados. Você já fez uma análise real da sua rotina? O que é que você faz quando acorda? O que é que você faz? Como é que você performa durante o dia? Quais são os itens, de fato, listados numa tabela, né? Já que a gente está falando de dados. E é assim que eu começo a responder a primeira pergunta, que é: como comportamentos geram resultados? O comportamento, queria que vocês assumissem essa premissa comigo, é fruto de 2 coisas: rotina e hábito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Vicente Falcone na First. Ele tem uma frase ótima, que é: as atividades que existem em inovação são mais atraentes. É mais gostosinho, né? Falar que está inovando. Mas 90% das paradas que dão certo é rotina. Inclusive tem um livro ótimo do professor Vicente Falcone,
que é gestão da rotina. Todo mundo possui uma rotina. Mas minha rotina é zoada, mas é uma rotina. Certo? O primeiro passo quando a gente está falando de resultados e comportamento é estabelecer rotina. Rotinas criam hábitos. Tem uma outra frase muito legal, que é desse rapaz, o James Clear, Hábitos Atômicos. Alguém já leu? Quem não leu, eu indico, que é um livro muito legal. A cada vez que você repete uma ação, está ativando um circuito no cérebro. Em resumo, prática constante transforma comportamentos em hábitos. Estamos falando de resultado, ele está falando de rotina, de hábito. Porque depois que a gente estabelece uma rotina, a gente consegue desenvolver hábitos a partir dessa rotina. Esse é o segundo ponto. Bons hábitos desencadeiam melhoria de performance. Fulano, você precisa melhorar a sua performance. Não é isso que seu chefe fala? Seu líder fala? Mas como na minha rotina ou nos meus hábitos eu mudo a minha performance? Também, poder do hábito, que eu acho que você já deve conhecer mais do que hábitos atômicos. O Charles traz que transformar hábitos não é apenas uma questão de força de vontade. É sobre criar um loop de hábito e ficar rodando nesses hábitos. E isso melhora a performance e a maneira como você entrega as coisas ao longo do tempo. Ou seja, rotina cria hábito que cria performance. E como eu assumi a premissa no começo, comportamento é rotina e hábito. E uma nova performance gera um novo resultado. Um resultado melhor, não necessariamente. Porque se a rotina está zoada, os hábitos estão zoados, a performance fica zoada, o resultado não é a contento. Isso aqui eu queria que vocês guardassem. É como se fosse um funil. E quem está tirando foto e for postar, marca @Molinas de Verdade. Eu posso até fazer uma pose bonita, vai lá. Excelente, pessoal. Repita comigo. Rotina gera hábito. Hábito gera performance. Performance atinge resultado. Você precisa melhorar os resultados. Mas como? Legal, Molina. Muito bacana. Interessantíssimo, né? E daí? O que isso tem a ver comigo? Com meus clientes? Vou trazer um case para a gente refletir a respeito sobre rotina, hábito, performance e resultado. Vamos pensar em alguém que trabalha com gestão de notas fiscais. Alguém aqui trabalha com gestão de notas fiscais, financeiro, coisa do tipo? Excelente. Qual que é a rotina? Fechei uma venda, vou lá, abro o site da prefeitura, do governo do estado, etc. Emito a nota, imprimo essa nota, ou mando por e-mail para um cliente. Qual é o hábito? O hábito é que, sempre que há uma venda, eu sigo essa rotina. E com esta rotina, eu consigo emitir 20 notas fiscais por hora e assim atingir um faturamento, o resultado, de X. Beleza. Só que, por que eu trouxe notas fiscais como exemplo? Porque hoje isso tudo é automatizado. Como que é a rotina hoje? A rotina é, fecho uma venda, essa venda automaticamente é emitida nota fiscal, etc. E minha função agora é monitorar como estão esses meus indicadores, para ver se tem alguma coisa saindo do controle, etc. E aí eu saí de 20 notas por hora para 20 notas por minuto, e, consequentemente, eu consigo passar a faturar 4x. Veja, em um mercado específico, eu mudei uma rotina
que gerou um novo hábito, que passou a ampliar o que a gente tem de hábito e rotina. Eu não emito mais nota fiscal na mão. Quem emite, desculpa, tá? Mas eu não emito mais nota fiscal na mão. Eu monitoro os meus resultados e busco concretizar algo melhor para o meu processo. E aí eu mudo o resultado, que é de faturar X mais X. Eu aumento a minha performance. Mas para isso, eu mudei a rotina e o meu hábito. Beleza? Guardem isso. Rotina gera hábito. Hábito muda performance. Performance traz resultado. Assim, eu respondi a primeira pergunta. Como que comportamento e resultado têm correlação? Gostaria então de ir para a segunda pergunta, que é: como que eu utilizo então pensamento analítico na busca pelos meus resultados? Pensamento analítico é aquela habilidade ou competência que você colocou no PDI, ou que seu chefe disse, ou que você percebeu: eu preciso melhorar, trabalhar com dados. É um negócio muito... Quem aqui já recebeu um feedback de: ei, você precisa melhorar, trabalhar com dados? Levanta a mão. Sem vergonhinha. Todo mundo é excelente em dados, é isso aí? Ou é a luz que está atrapalhando aqui? Você precisa melhorar seu poder analítico. Quem já recebeu esse feedback, por exemplo? Bom. Falando que você é pouco analítico. Tem que melhorar a sua visão analítica. Então, o que é isso, né? É de comer, bota farinha, é o quê? O pensamento analítico nada mais é do que uma capacidade de eu pegar algo complexo, criticar, identificar padrão, tendência e relação entre as informações. Isso é o pensamento analítico. Tá? E o pensamento analítico, ele possui 4 componentes, na minha visão. Eu quero trazer esses 4 componentes para vocês, para que vocês entendam como é que isso é utilizado na busca por gerar resultado. O primeiro componente é a observação. Eu estou diante de um fenômeno, de um fato, de um cenário, e eu observo esse cenário. Por exemplo, eu observo que há pessoas em pé. Significa, potencialmente, que não tem canto para sentar, ou que as pessoas estão com vergonha de sentar em outros lados, ou que o pai estourou mesmo, e é isso aí. Mas isso é o quê? Uma observação. Eu posso dizer com fato que é isto que aconteceu? Aí é onde eu entro no segundo ponto de quem tem um pensamento analítico. O segundo componente, que é o questionamento. O que está me levando a esse indicador, ou a este lugar, ou a isso que eu estou observando? Aqui, eu só tenho suposição e dúvida. Eu não tenho certeza. Porque se eu tivesse certeza, eu não precisava observar. Concordam? Depois do momento que eu observo e que eu questiono, eu vou buscar as informações necessárias para responder minhas perguntas, sim ou não? Respondam, gente. Sim. Obrigado. E aí, quando eu tenho essas informações, eu preciso interpretar. A interpretação, portanto, é o terceiro componente do pensamento analítico. Observei um fato. Putz, será que é isso? Será que é aquilo? O que é que influencia? Tal. Várias dúvidas, não sei o resultado. Vou buscar as informações para que eu melhore esse meu resultado. E a partir dessas informações, eu já posso sair tomando decisão? Não, né? Interpreto estas informações. Aqui é onde a maioria da galera falha. Interpretação das informações. Como que eu interpreto de fato algo que existe e que é um fato, sem criar muitos vieses a partir do que eu já vivenciei? Para daí, no fim do ciclo do pensamento analítico, tomar a decisão. Sabe a tomada de decisão informada que a gente fala, o data-driven, etc. Tomar decisão com o fígado não é seguir um racional analítico. Molina quer dizer que vai dar errado? Não disse isso. Mas se o feedback seja mais analítico, pega esses 4 pontos aqui que você tem e bota no seu PDI.
Como que na minha empresa eu observo algo diferente? A partir dessa observação, eu passo a questionar esse problema, esse item, esse ponto que estão me trazendo. A partir desse item, eu interpreto as informações que eu coletei. E aí, sem supor ou ter dúvidas, eu tomo uma decisão. Eu gravei um vídeo esses dias, botei lá, acho que foi no LinkedIn, não me lembro agora, que é sobre a síndrome do pronome indefinido. A síndrome do pronome indefinido é quando você está, ou você mesmo com sua vida, ou numa roda de discussão. Não, porque alguns clientes não gostaram dessa funcionalidade. O tempo todo eles estão trazendo problema e a gente não está conseguindo resolver. Alguns quantos, cara pálida? O tempo todo, a cada hora, uma vez por dia, uma vez por semana. E aí, sabe o que eu acho incrível? Eu não acho incrível as pessoas terem a síndrome do pronome indefinido. Eu acho incrível elas tomarem decisões em pronomes indefinidos. Primeiro, observar. Depois, questionar. Interpretar as informações que você coletou para responder as perguntas que você fez. Por fim, toma a decisão. Vamos dar um exemplo? Alguém aqui não se alimenta? Levanta a mão. Todo mundo se alimenta, excelente. Então, vocês sabem como é o funcionamento de um restaurante, correto? Vamos imaginar um restaurante que ele observou que o ticket médio está em R$100. Ele olhou assim para o cenário e falou, R$100 é o ticket médio. O ímpeto de qualquer empreendedor é já mudar. Não, vamos fazer um negócio novo, montar uma promoção, bota a cerveja mais barata das 6 às 8, né? O segundo ponto aí foi, vamos questionar? Qual é o motivo que esse valor de R$100 é o que está rolando? Qual que é o SKU que mais sai? Qual que é o SKU que menos sai? Vai lá, puxa as informações para responder essas perguntas. E nesse caso específico desse restaurante, descobriu-se que 85% dos clientes que entravam não pediam sobremesa, 75% não pediam entrada. Vê, diante disso, há uma possibilidade. Eu posso fazer ali, junto a uma turma de 4 pessoas com essas informações, a gente vai ter uma zaralhada de brainstorming de coisa diferente para fazer com isso aqui. E tomar decisões de caminhos diferentes, sim ou não? Mas a gente toma a decisão muito mais informado, porque a gente tem a informação para entender qual o problema que a gente quer resolver. O problema que a gente quer resolver é aumentar o ticket médio, as pérolas que a gente colheu é ninguém come sobremesa e a entrada. No caso deste restaurante em específico, criou-se combos, para que quem chegasse pudesse pagar um combo num valor mais módico, enxergar que aquilo tivesse ancoragem num valor maior e pedisse o combo com salada, bebida, entrada, docinho no final. Observação, questionamento, interpretação, tomada de decisão. Vou abrir um breve parênteses, porque aqui é onde vocês geralmente se perdem nos dados, nesse momento. E aproveito para gerar um suspense tomando um gole de água. Legal. Está meio fechadinha essa, vamos para outra. Quem aqui já passou 5 horas numa planilha? 6, 8. Fez um monte de coisa e no final não fez nada. Que pergunta excelente, Molina. Todo mundo se doeu com isso. Veja, há 2 tipos de abordagem quando a gente trabalha com dados. A primeira abordagem é uma lógica convencional. As empresas de vocês possuem grandes quantidades de dados, certo? Você tem dado no RP, você tem dado, ficou meio feio. Existem dados nos CRMs,
nas outras planilhas e assim sucessivamente. Diante daquela monstruosidade de dados, você pergunta, o que eu consigo extrair com esses dados? Sim ou não? Eu comecei como CSM, depois fui Squad Leader, fui crescendo lá na Ciência Data. E quem trabalhou comigo na Ciência Data ou passou em algum momento comigo e estiver aqui nessa sala, vai lembrar que muitas vezes a gente chegou nessas reuniões. Olha quantas informações eu tenho! E agora? A gente faz o quê? Aí começa, né? Será que isso? Será que aquilo? Será que dá para fazer? Será que dá para puxar? Será que dá para construir tal coisa? E aí a gente começa a testar hipóteses. Essa é a lógica convencional que faz com que você passe 5 horas numa planilha e não entregue nada ao final do dia. Legal, mas qual que é o problema disso, Molina? Minha vida é assim, cara. Tem 3 problemas nisso. Primeiro, e mais evidente, falta objetivo. Eu costumo dizer, nas minhas mentorias e aulas, que o objetivo é o pai do resultado. O maior problema de quem trabalha com dados não é a falta de criatividade ou conhecimento técnico para fazer um conta e si numa tabela, ou um join, ou rodar um modelo. O maior problema é não ter objetivo. Aí se gasta uma monstruosidade em times de dados sem objetivo. Dá para mim, pô, o dinheiro, eu ajudo vocês. O segundo ponto, o meio passa a ser mais importante que os fins. Quantas agendas eu tava, às vezes, agora que eu saí já posso falar, né? Na Sense Data, ou na Force Falcone, a gente discutindo, por exemplo, mas a conta do indicador é assim ou assado? Mas funciona do quê? Mas esse dado não está juntando. Horas caras. Uma agenda que valia 8 mil, 10 mil reais. E no final a gente montava o indicador. Dava tudo certo, a gente validava, não era não, Jéssica? Batia a planilha, bateu, tá direitinho, tudo. E agora a gente faz o quê com esse indicador? Molina, quer dizer que isso dá errado, então, e não existe nenhum case. Não. Até dá resultado, viu? Dá resultado. Agora, com muito esforço. E dificilmente, numa loja convencional, você vai conseguir falar, isso aqui aconteceu por causa disso. Que eu fiz isso e deu isso e isso. Lá no Nordeste, a gente fala que foi na doida. Certo? No absoluto, tem outros termos aqui mais chulos, né? Tá, entendi. E qual que é, então, a lógica analítica, já que você falou que existe outra lógica? Fala aí, senhor, né? Qual é o meu objetivo? É a primeira pergunta que vocês têm que ter quando vão trabalhar com dados. Qual é o objetivo? É reduzir churn? É aumentar impacto? Mas isso eu sei, mas não usa. Quando vai trabalhar com dado. Descobriu qual é o objetivo, aí você vai para o segundo ponto. Que perguntas eu faço para atingir esse objetivo? Veja que não é nem que dados eu preciso ainda, certo? Todo mundo aqui já tem uma lista de perguntas de por que não bateu a meta no último quarto, as que não bateu? Uma lista mesmo assim, 18 perguntas. Hipóteses do que eu não sei ainda para bater a meta. Quer ser mais data-driven? Questiona os resultados antes de buscar os dados. Porque depois que você questiona, aí você fala, quais são os dados necessários para responder as minhas perguntas? E aí, nesse momento, beleza, aí o que é que eu crio a partir desses dados? É uma regra? É um teste? É um experimento? É um produto de dados? É uma dashboard? É um PPT para eu apresentar para o board? Aí, entre os produtos, você vai gerar a partir disso. Mas você inverteu a lógica. Você não constrói a partir dos dados o que você quer responder. Você tem um objetivo. Questiona esse objetivo. Gera uma lista de perguntas. Busca os dados para responder essas perguntas. E aí constrói coisas com esses dados. Beleza? Digam sim. Sim. Ótimo. Então,
Então, fecha parênteses, para a gente voltar porque a gente estava falando, que eram os componentes analíticos. Excelente palestra, estou aprendendo muita coisa. E daí, como é que eu boto isso em prática? Pô, foi muito questionamento, me fez refletir, interessante, mas ainda não estou conseguindo tocar. Eu tenho 2 frases que eu queria que a gente refletisse sobre elas antes de passar para os próximos. Principalmente quem trabalha aqui com método de churn? Levanta a mão. Ou retenção, NRR, tanto faz. Beleza. Boa parte. Os clientes não te deixam porque possuem motivos para ir embora, eles te deixam porque não tem mais razões para ficar com você. Mas fulano, ele não tem mais. Mas ele foi para o concorrente, ele vai usar a funcionalidade. Sim, porque você é ruim. Para ele, pelo menos. Certo? Pode ser que ele não seja seu ideal customer profile. E a segunda frase, essa segunda frase, eu gosto muito dos conceitos de Customer Success. Né? A gente pode falar que Customer Success é a junção, tem um diagrama de Venn, né? CX, dados, pessoas, processos e produtos. A gente pode falar a definição do Lincoln Murphy, que Customer Success é o cliente atingindo resultado por meio de interações com a sua empresa. Não é isso? Tem vários. Mas quando que chega esse negócio de sucesso do cliente? Quando é que ele existe de fato? Essa frase respondeu para mim, e eu gosto muito dela, que é: o sucesso do cliente chega quando você muda o jeito que ele trabalha, performa e gera resultado junto contigo. Quem aqui usa Spotify? Levanta a mão e mantém ela levantada. Quem aqui usa há mais de 12 meses? Quem não usa, abaixa a mão. Ué, por que está todo mundo com a mão levantada? Ninguém cancela o Spotify assim? A cada 12 meses vai lá e cancela. Pode baixar a mão. Excelente ponto. O Spotify, por exemplo, comigo, mudou o jeito que eu performo e gero resultado com música. Por meio de hiperpersonalização, ou não? Vocês vão ouvir muito falar sobre hiperpersonalização no evento, como um todo. Quem aqui pede delivery pelo menos uma vez na semana? Ué, pode baixar de novo. Por que a gente pede delivery em vez de ir aos lugares? Porque essas empresas mudaram o jeito como a gente performa. Eu não tenho que gastar em deslocamento, eu não tenho que lavar prato, eu não tenho que pensar na comida. Nada. Ela chega. O sucesso do cliente, vou repetir. O sucesso do cliente chega quando você muda o jeito, ou seja, hábitos e rotinas, que o cliente trabalha e performa, ou seja, gerando performance, para que você gere resultado para o cliente, junto com ele. Aí é onde, quando ele chega assim, putz, eu tenho sucesso como cliente do fornecedor fulano de tal. Eu quero trazer um case para a gente refletir junto e como colocar isso em prática. Case que eu toquei aqui na CS Academy recentemente, mas eu já fiz alguns outros estudos desses, então provavelmente quem assistiu algum outro conteúdo meu vai lembrar disso dito em outro contexto. Vamos lá. Excelente. Vamos lá. Lembram dos componentes analíticos? Quais são os 4? Observar, questionar, interpretar, tomar decisão. Beleza. Cheguei na CS Academy, a primeira coisa que eu fiz foi observar. Certo? O que é que eu observei na CS Academy? Clientes cancelam em até 6 meses. A curva se acentua desse cancelamento dos 6 aos 12 meses. E o Net Revenue Retention, dentro do trimestre, é menor que 100. Qual a primeira coisa que a gente faz diante disso? Um pouco de choro, né? Mas entender os pontos que eu coloquei anteriormente. Beleza. Aí eu comecei a questionar.
junto com o time, conversei com liderança, etc. Conversei com o cliente, fui entender a dinâmica. Quais questionamentos que eu cheguei? Quais são as rotinas, veja, de novo, quais as rotinas que os usuários que não cancelam têm em comum, que os usuários que cancelam não possuem, e vice-versa. Depois, há alguma relação entre os clientes que mais se relacionam com a gente do que os que não se relacionam e o cancelamento? Será que vale a pena a gente montar uma estrutura de Customer Success, por exemplo, gerando interação para o cliente? E também fiz outras, tá, pessoal? Aqui eu botei 3 para elencar, para não ficar também uma aula com muitos questionamentos. E o terceiro foi, quais são as características de produto que o meu produto entrega, que mantém o cliente conosco? Por exemplo, quem aqui é aluno do CS Academy? Levanta a mão. Tem certificado, certo? Tem especializações, tem um monte de coisa. Beleza. Tem os planos que são diferentes. Tem plano B2B, tem plano B2C, tal. Então, é importante você levar em consideração essas características. Observei, questionei. Vamos interpretar? Bora. Aqui eu vou fazer outro parênteses também. Porque eu sei que a maioria de vocês não passaram por isso várias vezes na vida. Então eu vou dar uma dica de ouro. Que pode não dar em nada, mas pode dar em algum lugar. Para vocês montarem estas análises que respondem esse tipo de pergunta. Tá? O primeiro ponto, eu queria trazer para vocês um conceito, onde no eixo Y tem o valor entregue por uma análise, e no eixo X, a complexidade. O primeiro tipo de análise, que é o nível de valor mais baixo e complexidade baixa, é o que a gente chama de análise descritiva, que é o que a maioria de nós dominamos. É descrever um determinado fenômeno. Há 5 vendas, o número é tal. O número é tal agrupado por isso, isso e isso. É responder o quê? A gente eleva um pouquinho esse nível de dificuldade quando faz os questionamentos e chega numa análise chamada diagnóstica, que é o porquê que tais coisas estão acontecendo. A gente vai ampliando esse nível de valor e complexidade, veja que é linear o crescimento, né? E chego no modelo chamado preditivo. Aí eu começo a prever o que pode acontecer a partir de determinada situação. E, por fim, eu chego no nível prescrição. E se acontecer, o que eu devo fazer? Então, minimamente, vocês, gestores, têm que chegar no diagnóstico. Eu não estou nem cobrando predição e prescrição. Mas não dá para ficar no descritivo. Ah, meu churn é tanto ao longo do mês. Sim, e daí? Por quê? Quem? Como? Quando? Onde? E o segundo ponto, para quem trabalha com retenção, é quando você for construir algum componente que for discutir percentual de retenção. Sabe a cohort? Quem aqui tem uma cohort em casa? Levanta a mão. 3 pessoas, excelente. Primeiro, comecem a fazer cohorts, certo? O segundo é, a partir do momento que você tem a cohort, você vai fazer o seguinte. No eixo X, você vai botar o tempo de vida do cliente. No eixo Y, você vai botar o percentual de retenção. E aí você explode por agrupadores, que não sejam só o ano de entrada. Porque a maioria de vocês faz cohort por ano de entrada. Só existe ano de entrada como análise de corte do cliente, pelo amor de Deus. E olha para aquela tabela lá cheia de números e não tira conclusão nenhuma. Vou trazer exemplos de cohorts com isso aqui na prática, para vocês verem, tá? Fecha parênteses. Vamos lá. Então, quais eram os questionamentos? Eram esses. Não, vou repetir. Lá na CS Academy, a gente tem uma coisa chamada ranking de clientes, certo? Que você vai pontuando à medida que as coisas acontecem. Lembra o que eu falei? Retenção de clientes no eixo Y. Tempo de vida dos clientes no eixo X. O que é que rolou? Quem faz acima de 100 pontos é a curva lá de cima. Quem faz entre 50 e 100 pontos é a curva laranja. Quem faz entre 0 e 50 pontos é essa curva azul. O que isso significa? Significa que a galera tem que pontuar para reduzir meu nível de cancelamento. Rotina cria hábito, que cria performance, que cria resultado. Para o cliente e para mim. Quais são os outros fatores já do produto? Certificados.
É um outro indicador, certo? Pô, que tesão botar um certificado no LinkedIn, dizer que fez, faz aquele post maravilhoso, curtidas, isso te ajuda a encontrar mais novos RHs e tal. Pensa que você comprou um produto desse e não fez nenhum certificado. Qual foi a rotina que eu mudei desse cliente? Que hábito eu gerei novo para ele? Que resultado ele passou a performar? Está lá com a base torando de churn e não fez o curso de churn. Como que eu vou ajudar? A jornada toda zoada, de ponta a ponta, e não fez a especialização de jornada. Não constrói uma linha de Excel, mas também não fez os cursos de Excel. Eu não consigo ajudar, certo? A melhorar, a performar. Então, o que é que a gente percebeu? Clientes que têm acima de 5 certificados, vê o problema do 6º mês que eu falei. Não existe nos 2 que performam bem, por exemplo. E aqui eu não estou falando que são 10 pessoinhas não, tá, gente? Cada linha dessa tem representatividade estatística. Terceiro ponto, interação com a gente. Quantos clientes interagem com a gente? Quem tem alta frequência, 88%, depois de 12 meses. Quem tem baixa, 77%. Quem tem média, no meio. Por fim, clientes que passam no onboarding, clientes que não passam no onboarding. Eu preciso ficar fazendo onboarding com um cliente digital para dar algum tipo de resultado? Está aqui, a retenção ao longo dos 6 meses, que é o que a gente estuda lá. Veja, o que eu interpretei a partir disso, trazendo agora os highlights, né? O nosso ranking tem correlação direta com a retenção do cliente. Quem possui 100 pontos ou mais leva mais de 6 meses para começar a cancelar, com a retenção 2 vezes maior após 12 meses. Fato. É uma interpretação. Certo? Clientes que se relacionam conosco renovam, após 12 meses, 2,7 vezes mais do que os que não se relacionam. Fato. A retenção após 6 meses de quem faz kickoff, que é a agenda de onboard, é de 97 contra 90 de quem não passa pela agenda. Aí o que eu fiz com o time? Na virada do quarto, tomei decisões. O que a gente fez? Ajustou a rotina de marcação de onboarding, que a galera não estava entrando na agenda. Ajustou o onboarding para focar na agenda em atingir os 100 pontos. Quem passou mais recentemente pelo onboarding viu que a gente falou, vamos aceitar um desafio de fazer não sei o quê, né? Cobrir 100% dos carteiras com maior ticket, a gente não estava cobrindo, tem que cobrir, porque relacionamento gera retenção para a gente. Construir planos de estudo, engajando um grupo de controle. Então, provavelmente, alguém está aqui num grupo, ou não, né? Não lembro quem está todo mundo aqui. Mas dos clientes elites, recebeu ali um plano de estudo detalhado que a Camila montou para vocês, né? E, por fim, botar a oferta para os top engajados. Por que não vender também, não é mesmo? Que coisa boa, que coisa legal. Vender é bom demais. Assim eu respondi a segunda pergunta, que é como dados ajudam a gente a chegar nos resultados. Se fosse para fazer um grande resumo de todo o racional, eu vou trazer num único framework, para vocês guardarem e levarem na mente e nos corações de vocês para casa. Primeiro ponto, consolide os seus resultados. Bons ou ruins são resultados. E resultados não compartilhados são conhecimentos perdidos. Observe esses resultados, como segundo ponto. Dado que eu tenho resultado, eu vou lá e observo ele. Questione o que você observou. Traga várias perguntas. Busque informações, que você também não precisa assumir nada. Vá buscar qual a informação que responde àquela pergunta. Interprete as análises que você fez. Tome decisões, evidentemente. Inclusive, não tomar uma decisão é tomar uma decisão. A decisão de não fazer nada pode existir também. Estabeleça novos hábitos. Conectando com o começo. Performe diferente. Consolide resultados. E aí entra no ciclo. Que eu entendo que é como a gente utiliza comportamento e dados para entregar resultados. E por fim, vocês querem que eu volte lá? Estão batendo retrato ainda? Eu faço uma coisa bonita agora.
Excelente. E por fim, eu gostaria de deixar... Eu citei vários nomes ao longo, né? Professor Falcone, Charles e etc. Eu queria deixar uma frase minha, que eu uso direto com o meu time. Direto. O povo já me odeia, mas é isso. A vida é assim, né? Que é, não existe e não dá para fazer. Eu não aceito. Não existe. Existe que eu não quero, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho recurso. Tudo é possível, mas nem tudo convém. Muito obrigado, pessoal. Esta foi a nossa palestra de hoje. A Semana do CS ainda não acabou. Amanhã teremos o último conteúdo planejado para essa semana fantástica de transformação na sua carreira. Te esperamos para a última aula, onde revelaremos o maior lançamento da CS Academy de todos os tempos, que é o certificado que você sempre nos pediu. Te vejo amanhã!